Fala galera, tudo bom pessoal? Aula número 3 de pronomes, tá? Já expliquei para vocês então os conceitos de pronome substantivo e pronome adjetivo. Expliquei para vocês também o ponto de vista da semântica, o ponto de vista da morfologia e o ponto de vista da sintaxe, tá? Expliquei para vocês também que quando caem em concurso, eles tentam sempre pescar, eles tentam sempre transitar entre semântica, morfologia e sintaxe, ok? Tranquilo? Pessoal, qualquer coisa, pode me mandar mensagem, tá? Prontamente. Se vocês tiverem, se não acharem as aulas condizentes também, por favor, sempre falem comigo, porque é extremamente importante, tá? Então, quero estudar a partir de agora com vocês. Deixa eu só colocar agora aqui. Justamente a parte de pronomes, mas necessariamente a parte dos pronomes retos, tá? Começar com essa introdução dos nossos pronomes ditos pronomes retos, tá? Algumas curiosidades em relação a esses tipos de pronomes. Lembrando, gente, que esse material aqui do qual eu estou passando o cursor, trata-se de um material que foi elaborado durante 4 anos, tá? Então, os direitos autorais já estão específicos, tá? Então, se tem alguma referência aqui dentro, tá? É uma referência de acordo com as normas da BNT, de acordo com as citações condizentes, tá? E o que não tem, pessoal, fui eu que escrevi, tá? Ao longo dessa jornada, tentando desvendar a língua portuguesa, tá? Então, o que a gente vai estudar agora é a classificação, emprego e colocação dos pronomes, tá? Novamente, gente, eu vou respeitar os 15 minutos, mais ou menos 20 minutos, para não se tornar tão extenso, tá? Tão cansativo para vocês. Bom, nós sabemos que os pronomes retos ou os pronomes pessoais se dividem em 3: pronomes retos, pronomes oblíquos e pronomes de tratamento. Então, o que eu quero estudar com vocês são os pronomes retos. Então, os pronomes retos são... Quem são eles, gente? Vou colocar aqui para vocês, tá? Então, pronomes... Vou só puxar mais para cá. Pronomes retos, tá? Poderia muito bem, gente, colocar aqui versus, né? Pronomes oblíquos, tá? Que eles aqui dentro, pessoal, vão se dividir em átono ou até mesmo em tônico, tá? Mas eu não vou fazer esse tipo de classificação aqui, até porque essa classificação ela já contém, ela já está presente nesse material, tá? O que eu quero estudar com vocês por enquanto são os retos: o eu, o tu, o ele ou ela, o nós, o vós, o eles ou até mesmo o elas. Então, os pronomes retos para nós são quem, gente? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Aqui dentro. Singular e plural. A primeira pessoa do singular corresponde à primeira pessoa do plural. A segunda pessoa do singular corresponde à segunda pessoa do plural. A terceira pessoa do singular corresponde à terceira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa aqui dentro, gente, do plural? Esse nós. Esse nós aqui dentro representa o eu, mais outra pessoa, mais outra pessoa. Quem é que representa agora aqui dentro? O vós, que é muito tratado como valor cerimonioso ou de modéstia, tá? Muito usado em reza, muito usado em orações, muito presente na Bíblia, né? Então, aqui dentro, pessoal, é o tu mais outra pessoa, tá? Então, a gente tem que ver o processo comunicativo, tá? Então, a primeira pessoa, o eu, a segunda pessoa aqui, e eu posso ter aqui, pessoal, a primeira pessoa falando com a segunda pessoa a respeito de uma terceira, aqui dentro ele ou ela, ou eu posso muito bem estar falando a respeito de quem, pessoal? A respeito de uma coisa, tá? Então vocês têm que atentar
vocês têm que cuidar aqui dentro. Toda vez que nós temos os pronomes retos, concomitante com os pronomes retos, nós temos os pronomes oblíquos, tá? Então, para cada pronome reto, eu tenho o meu oblíquo. Então, o meu pronome reto aqui dentro, eles vão exercer a função sintática de sujeito e predicativo. Como assim sujeito e predicativo? Olhem para cá. Fabrício foi ao baile. Ponto. Fabrício foi viajar. Pessoal, o que vai acontecer? Notem agora aqui nesses dois exemplos, ou seja, nessa minha primeira oração e nessa minha segunda oração, que eu tenho agora aqui dentro a presença do Fabrício e a presença do Fabrício. O que acontece? Como eu estou lidando agora com essa primeira oração e essa segunda oração aqui dentro, a minha segunda oração repete o nome Fabrício. Então, para que não haja essa repetição, para que eu não faça, para que eu não torne essa palavra, essa oração típica de criança, o que significa criança aqui dentro, gente? Porque a criança ainda falta muito operador argumentativo, ela está no processo de alfabetização, que é algo muito normal. Então, o que eu tenho que cuidar aqui dentro? Eu posso agora aqui dentro usar um elemento de coesão textual. Um dos elementos de coesão textual é a nossa substituição. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse segundo Fabrício agora aqui dentro. Por quem, pessoal? Por quem? Por um pronome reto. Então, eu poderia substituir, Fabrício foi ao baile, ele foi viajar. Quem é esse ele? Esse ele, Fabrício, tá? Ah, mas professor, eu não concordo que esse ele é Fabrício, porque esse ele está na segunda oração e esse Fabrício está na primeira oração. Eu também vou dizer para vocês que, a depender da banca organizadora, por exemplo, se a gente pegar o CESP, tá? Se eu colocasse agora aqui dentro, tá? Então, sempre vou pedir para vocês colocarem um comentário ou outro, isso aqui é extremamente importante, porque enriquece o conteúdo. Vocês vão notar aqui dentro que esse ele talvez não seja a primeira pessoa representada na primeira oração. Vocês concordam que de repente Fabrício seja essa pessoa e esse ele foi viajar? Pode ser que seja uma segunda pessoa, Ricardo, Eduardo, tá? Então, realmente, a depender da banca organizadora, pode ser que não seja o mesmo sujeito, tá? Mas aqui dentro, pessoal, como eu estou escrevendo essas frases aqui, tá? Eu estou direcionando agora os olhares, eu estou direcionando agora o entendimento de vocês para que esse Fabrício seja esse mesmo Fabrício aqui. Ou seja, que não seja para nós aqui pessoas distintas, pessoas diferentes, mas que seja a mesma pessoa, tá? Isso é importante de cuidar. Tranquilo? Foi? Então, pessoal, notem agora aqui, ó, tá? Já expliquei para vocês agora aqui dentro que exerce a função de sujeito, tá? Núcleo do sujeito, agente da passiva, complemento, adjunto, tá? E assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada, gente, aqui dentro, ó. Ele comeu balas toda manhã. Quem é que comeu ele? Então, Fabrício comeu balas, tá? Então, eu posso muito bem substituir. Ó, eu sou mais eu. Então, quem é mais eu? Eu, esse sou, do verbo ser, conjugado agora aqui dentro. Eu sou, tu és, ele é, presente de indicativo, mais um advérbio de intensidade, e esse eu, nosso predicativo do sujeito. Então, aposto também exerce a função de aposto, que aposto para nós é uma explicação ou esclarecimento sobre um fato geralmente anterior, tá? Então, aposto explicativo. Fabrício Lewal Schmidt, eu mesmo. Sou uma pessoa que gosta de estudar pela manhã. E não deixa de ser verdade, tá? Algumas curiosidades em relação ao uso dos pronomes, né? Necessariamente os pronomes retos, tá? Então, o que vocês têm que cuidar aqui dentro, pessoal? O uso demasiado, o uso exagerado, o uso não monitorado do pronome reto eu. Cuidem, tá? Isso é muito comum quando a gente escreve principalmente um texto dissertativo argumentativo.
Porque geralmente no texto, tá, nós temos que escrever, ou teoricamente devemos escrever esse texto. Por que eu não vou botar 100% de certeza? Porque vocês podem escrever na primeira pessoa do singular, mas tem que ter um cuidado redobrado. Então, a corrente majoritária aqui dentro é que vocês escrevam na primeira pessoa do plural. Porque no momento que vocês escrevem na primeira pessoa do singular, pessoal, aqui me dá uma certa ideia de uso exagerado, falta de modéstia ou até mesmo arrogância, gente. Ah, Fabrício, mas eu escrevo os meus textos, eu escrevo agora o meu trabalho de conclusão de curso, eu escrevo, Fabrício, o meu TCC, eu escrevo a minha pós-graduação, eu escrevo o meu mestrado e o meu doutorado na primeira pessoa. Pessoal, eu não estou dizendo que isso aqui é uma regra, tá? Eu estou dizendo que a corrente majoritária em relação ao uso da primeira pessoa é recomendado não ser usado, tá? Por quê, pessoal? Porque aqui dentro denota uma falta de modéstia, uma arrogância. Primeiro, porque eu não é aqui dentro um egocentrismo, ou seja, as coisas não transitam apenas à sua volta. Então, o fato de eu estar conversando com vocês a partir de agora aqui dentro, eu preciso de quem? Eu preciso de uma internet, eu preciso de um computador, eu preciso do celular, eu preciso de uma caneta. Então, eu preciso de vários instrumentos que não foram feitos por mim, tá? Que foram feitos por outras pessoas, tá? Num processo aqui manufaturado. Então, o que que vai acontecer? A gente tem que cuidar, tá? A gente tem que cuidar aqui dentro, tá? Mas tem uma corrente um pouco contrária em relação a isso que eu falei, tá? Ó, eu sou escritor, eu adoro ler, eu escrevo bem, eu leio mais do que os outros, eu viajo e crio meus próprios personagens. Olhem que loucura, olhem que loucura. Vocês concordam comigo que a tendência aqui dentro é eu, mas é um nós. Cadê o nós aqui dentro? Tá? Então, isso aqui, pessoal, eu particularmente das minhas escritas, tá? A tendência é que eu escreva na primeira pessoa do plural, tá? Olhem outra coisa extremamente importante, gente, isso cai muito em concurso. Vocês têm que cuidar aqui dentro, pessoal, o uso de quem? Vocês têm que cuidar aqui dentro o uso dos pronomes retos eu e tu e o mim e ti. Então, eu e tu versus mim e ti. Pessoal, eu e tu aqui dentro devem ser usados com quem? Verbos no infinitivo. Infinitivo. Lembrando que infinitivo para nós a marcação é com R, tá? Então, primeira conjugação ar, segunda conjugação terceira conjugação ir, tá? Essas conjugações, as vogais temáticas de primeira, vogal temática de segunda e vogal temática de terceira conjugação aqui, são conjugações de verbos em sua forma no infinitivo. E o mim, ti, pessoal, aqui dentro, usado com preposição. Tá? Ó, olha o exemplo que vocês têm ali, ó. Deram o livro para eu ou para mim ler. Pessoal, o que que vai acontecer? Acho que uns 3 ou 4 minutos atrás, o que que eu fiz com vocês? Eu falei que eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas devem ser usados como sujeito e predicativo do sujeito. Tanto é verdade que vocês viram os exemplos ali. Sujeito, predicativo e aposto, tá? Então, vamos fazer a pergunta para o verbo, para localizar o meu sujeito. Vamos fazer a pergunta para esse verbo. Quem é que leu ou quem é que lê aqui dentro? Será que a tua resposta é um pronome reto? Ou será que tua resposta é um pronome oblíquo? É um pronome reto, porque os pronomes retos exercem a função de sujeito. Então, deram o livro para, ó, eu, pessoal, para
eu ler aqui dentro. Tá? Então, o que vai acontecer? Deixa eu só colocar aqui, ó, para eu ler. Tá? Ó, quem é que leu? Eu. No momento que eu tiro agora o verbo no infinitivo, aqui dentro, vamos tirar o verbo no infinitivo? Olha aqui. Deram o livro para... Olha agora, pessoal. Eu ou para mim. O que vai acontecer? Os pronomes oblíquos exercem a função de complemento de verbo. Os pronomes oblíquos exercem a função de complemento de verbo. Vamos fazer a pergunta? Onde é que está o meu verbo agora aqui? Está aqui, ó. Opa. Quem é que leu? Sujeito indeterminado. Não sei. Não sei. O que é o sujeito indeterminado? O verbo está na terceira pessoa do plural. O sujeito não está na oração e não pode ser determinado pelo contexto. Concordam? Tranquilo? Estão conseguindo, pessoal? Foi? Bora lá? O que vai acontecer agora? Quem é que leu? Eu não sei. Mas perguntem agora, ó, desculpa. Quem é que deu? Eu não sei. Pessoal, quem dá ou quem dá alguma coisa a alguém? Quem dá alguma coisa. O que eu dei? O livro. A quem? Para mim. Então, o que está acontecendo, gente? Esse mim está complementando o sentido do verbo dar. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto, mas exige também um objeto indireto. Ele é um complemento do verbo dar. No caso, um objeto indireto, tá? Opa! Isso aqui é uma coisa que vocês têm que cuidar e vocês têm que cuidar muito, pessoal. Muito, muito, muito. Aqui, ó. Tá? Ó, quem dá alguma coisa, fechou. A quem? A mim. No caso aqui, o para mim, né? Porque o para é uma preposição e o a também pode ser uma preposição. Não necessariamente só uma preposição, né? Pode ser muito bem um pronome oblíquo aqui também, tá? Pode ser uma preposição, pode ser um artigo, tá? Então vocês têm que dar uma cuidada. Tranquilo, gente? Foi facilzinho, né? Não é tão difícil, pessoal. Deixa eu só parar a apresentação aqui, tá? Para não se tornar muito extenso. A próxima aula, gente, tá?